Este motor não tem combustível visível, nem válvulas, nem escapamento, e funciona quase totalmente em silêncio. Isso porque sua fonte de energia é o calor armazenado neste bloco de metal logo abaixo dele. E ele é conhecido como motor de ar quente ou motor Stirling. Aqui está uma seringa de vidro selada com um pouco de ar dentro. E se eu aquecer a seringa, e portanto o ar, ele se expande e empurra o êmbolo para fora. Quando o calor é removido, ele esfria e o ar se contrai. Esse ciclo de aquecer e esfriar o ar para mover o êmbolo para frente e para trás é o princípio básico de um motor Stirling. O único problema é que esse processo de aquecimento e resfriamento é muito lento. Então, em vez de aquecer e esfriar todo o sistema, podemos usar outro cilindro com um pistão solto, diferente dos pistões que precisam ser totalmente vedados. O ar circula livremente, permitindo que o pistão o desloque de uma extremidade do cilindro para a outra. Isso é chamado de pistão deslocador. Se aquecermos um lado desse pistão secundário e mantivermos o outro lado frio, esse pistão deslocador pode transferir o ar entre as partes quente e fria, aquecendo e resfriando rapidamente e movimentando o pistão superior bem mais rápido que antes. Isso pode acontecer indefinidamente, desde que um lado continue quente e o outro continue frio, ou até o pistão impresso em 3D derreter. O pistão deslocador não gera potência e exige pouquíssima força para se mover, como dá para ver ao substituí-lo por rolamentos de esferas. Ao inclinar o cilindro, os rolamentos rolam de um lado para o outro e movem o ar entre as partes quente e fria, que se expandem e se contraem para acionar o pistão superior. Se ligarmos o pistão superior a um virabrequim e usarmos parte dessa energia para mover o deslocador, teremos um motor autossustentável. E aqui está um modelo de motor que faz exatamente isso. O calor é aplicado nesta parte do vidro, enquanto o outro lado do cilindro é resfriado por este dissipador. Assim, à medida que o deslocador se move para frente e para trás, o ar é aquecido e resfriado, sendo conduzido para este cilindro superior que aciona o pistão de potência. Isso transfere potência ao virabrequim, que move o deslocador pelas engrenagens, criando um ciclo contínuo. Agora precisamos descobrir como usar um motor Stirling para impulsionar uma bicicleta. E tudo começa aqui, com um grande bloco de metal e uma lista de tarefas enorme. Motores Stirling geram pouquíssima potência para o seu tamanho. Então, para fazer isso funcionar em uma bicicleta, precisamos do maior motor possível que ainda consiga caber dentro do quadro. Dito isso, este definitivamente não será o próximo motor de Superbike. Ai meu Deus! Estou mirando em algo entre cerca de 100 a 150 watts de potência, o que dá mais ou menos 0,2 cavalos de potência, só o suficiente para, com sorte, manter uma velocidade de cruzeiro de aproximadamente 15 milhas por hora. Obter essa quantidade de potência de um motor Stirling não é nada fácil. Vários fatores influenciam a eficiência, como a diferença de temperatura entre os lados quente e frio, a rapidez com que o calor pode ser transferido para dentro e para fora do ar, e quanto do ar dentro do motor realmente faz trabalho útil. Esses são só alguns dos fatores que determinam o design. Por exemplo, manter o lado frio realmente frio. Eu pensei em usar um dissipador de calor de unidade central de processamento, porque são baratos e têm muita área de superfície. Mas tentar transferir todo esse calor para um quadrado minúsculo, projetado para uma unidade central de processamento, simplesmente não era prático. Então decidi usar um sistema de refrigeração líquida interna, que deve remover o calor muito mais rápido. E quando estamos tentando extrair só cerca de 100 watts de potência, até pequenas perdas por atrito fazem enorme diferença. Não é fácil quando ainda precisamos de vedações herméticas no pistão e no eixo do deslocador. Com o bloco principal do motor concluído, posso montá-lo na bicicleta usando um suporte temporário impresso em 3D. Como essa parte será resfriada à água, a impressão deve aguentar alguns testes. Depois, um suporte de alumínio é fixado atrás do motor para segurar os virabrequins e prender tudo ao quadro da bicicleta, dando mais estabilidade. As manivelas são usinadas em alumínio e eu adicionei uma polia impressa em 3D atrás, porque estou usando correias para conectá-las. Diferente do modelo de motor, que usa engrenagens. Uma biela com rolamentos de pressão conecta a manivela ao pistão, garantindo um giro suave. O pistão deslocador precisa ter um encaixe folgado e não pode tocar as paredes do cilindro. Então vou montá-lo em uma haste de aço inoxidável
E para garantir que essa haste não fique bamboleando, estou usando esses mancais lineares, do mesmo tipo encontrados em uma impressora 3D. Eles permitem que a haste do deslocador se mova de forma suave e precisa, mantendo tudo centralizado. Depois vem o pistão de potência, que eu projetei para ser bem leve, montado em outra haste de aço com um parafuso de fixação. Para os anéis do pistão, quero usar politetrafluoretileno, Teflon, devido ao baixíssimo atrito, apesar de não ser elástico. Usinei pequenos anéis internos que atuam como tensionadores, empurrando o politetrafluoroetileno para fora e melhorando a vedação contra a pua-parede do cilindro. Os anéis ficam no pistão assim, e desloquei as aberturas 100% opostas, 180 graus, para reduzir vazamento de gases. No cilindro, o pistão desliza com pouquíssima resistência. A haste do pistão então se conecta ao virabrequim, mas como o pistão é muito curto, ele precisa de um guia para manter o movimento em linha reta. Esse é o trabalho desta placa traseira, mas antes de montá-la, preciso cortar algumas juntas. Estou usando uma folha de silicone de 0,5 mm, que deve suportar a temperatura que o motor atingirá e garantir uma boa vedação. Depois de perfurar os furos, prendo o molde impresso em 3D, marco o contorno com uma faca e removo os parafusos. Assim, obtenho uma junta precisa para o motor, com a placa traseira e a junta já instaladas. A haste do pistão tinha um pouco de folga, então adicionei uma bucha de politetrafluoretileno com um espaçador para mantê-la alinhada e reta. O próximo passo é unir as duas manivelas com uma polia sincronizadora, escolhida porque será mais fácil conectá-la a um eixo de saída para mover a roda traseira. Ver essa coisa finalmente girando me faz perceber o quanto de trabalho eu coloquei nisso. Já fazem cerca de 2 meses de cálculos, projetos e usinagem. Foi muito trabalho. E estou começando a ficar um pouco nervoso se isso realmente vai funcionar. Estou animado, mas ainda nervoso. Agora, o que preciso fazer é fabricar o cilindro e o pistão deslocadores. E aí, finalmente, devemos conseguir fazer um teste. Comecei este projeto pensando em construir uma máquina a vapor, mas depois de muita pesquisa, percebi que motores Stirling eram uma opção melhor. Eles são mais silenciosos, mais eficientes e mais seguros. E depois que entendi como funcionavam, isso mudou completamente a direção do projeto. Antes de montar o cilindro deslocador, preciso instalar esta placa, que transfere calor entre o sistema de resfriamento à água e o ar dentro do motor. A grande área deste dissipador deve ajudar a resfriar o ar rapidamente durante o ciclo do motor. Ela também funciona como placa superior para o cilindro de potência, e todo o ar quente em expansão passa por essa abertura para empurrar o pistão. Para o deslocador, preciso de algo leve e resistente ao calor. Comprei vários recipientes e garrafas de aço inoxidável para testar se algum servia. E além de descobrir que nenhum deles tinha os diâmetros padrão de deslocador de motor Stirling, acabei encontrando esta garrafa de água, que deve encaixar bem dentro de um cilindro de 80 mm de diâmetro, com somente alguns milímetros de folga para o ar circular. Depois, fiz uma pequena placa de montagem para o deslocador, presa à haste de aço por um parafuso de fixação. Em seguida, cortei o topo da garrafa e fiz furos para fixá-la na placa inferior. Ao girar o motor manualmente, dá para ver claramente os dois pistões se movendo durante o ciclo. Mas o pistão deslocador sempre antecede o pistão de potência em cerca de 90 graus de ângulo do virabrequim. Depois disso, preciso fazer o cilindro deslocador, que decidi construir em duas metades. O lado frio, feito de alumínio como quase todo o motor, recebeu aletas extras para ajudar na refrigeração. Depois, ele é montado no bloco principal do motor com uma junta que veda bem, mas o mantém isolado do sistema de resfriamento à água. Se as aletas de resfriamento a ar não forem suficientes, talvez eu precise adicionar refrigeração líquida. Mas o lado quente do cilindro precisa suportar temperaturas muito mais altas. Então, o ideal é que essa parte seja feita de aço. Como ainda não tenho confiança para usinar aço, pedi para a J, L, C comando numérico computadorizado, fabricar essa extremidade quente. Eles não patrocinaram este vídeo, mas realmente me ajudaram. Eu não conseguiria usinar essa peça sozinho. Essa parte é então montada no lado frio do cilindro com uma junta grossa de silicone para, com sorte, isolá-la bem. Não queremos que o calor seja conduzido até o lado frio,
porque isso seria energia desperdiçada. Então, com a tampa quente apertada, o motor está totalmente vedado. Agora tudo o que ele precisa é de calor. Isso deve resolver o problema. Ainda não está no ponto. A parte frontal da tampa quente está começando a descolorir, então está ficando bem quente ali. Estou pensando que talvez eu devesse adicionar um pouco de refrigeração à água, para ver se isso realmente consegue resfriar essa placa fria. A tampa quente chegou a brilhar em vermelho, enquanto a extremidade refrigerada se mantinha por volta de 40 graus. Assim, percebi que aumentar o calor não era o problema. Instalei um sistema de refrigeração externa para resfriar o motor e desmontá-lo com segurança. Por dentro, era evidente que o motor estava esquentando bastante. Até o deslocador estava um pouco descolorido, e como ele não toca na tampa quente, isso mostra que o ar interno estava realmente aquecendo. Verifiquei todas as vedações das juntas e apliquei um pouco de graxa no anel de vedação ao redor do eixo do deslocador para eliminar qualquer vazamento. Com a parte frontal do motor remontada, foquei nos anéis do pistão, porque eles são a principal vedação móvel do motor. Era difícil mover o pistão contra o ar preso, o que é um ótimo sinal. Mas também percebi que eu deixava muito ar escapar durante o movimento, o que pode ser a verdadeira causa da perda de pressão. Primeiro, troquei um anel de politetrafluoretileno por um de borracha para melhorar a vedação, mas ou ele não vedava bem, ou criava atrito demais. Então pensei, e se eu usasse um anel de pistão igual ao do meu pequeno motor a ar comprimido, onde o anel se expande sob pressão e veda contra a parede do cilindro? O problema é que aqueles anéis eram minúsculos, e eu precisava de algo muito maior. Tentei imprimir um em 3D com TPU flexível na minha prusa, usando fabricação por deposição de material, o que foi arriscado porque precisava da flexibilidade perfeita. Manter a vedação hermética e torcer para que ele não derretesse com o calor do motor. Mas, depois de vários protótipos, finalmente encontrei um tamanho e formato com resistência mínima, mas muito mais vedação do que antes. Com o resfriamento, a água mantendo as paredes do cilindro frias, ele não deve esquentar o suficiente para derreter. Coloquei o novo pistão e agora temos uma compressão bem melhor. Dá para ver que quando eu giro, o pistão realmente empurra de volta, o que significa que a compressão está excelente. Então, dedos cruzados para que isso faça diferença, porque antes a compressão estava péssima. Vamos ficar confortáveis e começar a aquecer isso. Sinto que está tão perto, mas ainda não chegou lá. A expansão ainda funciona. Só falta deslocamento suficiente. Certo, vamos deixar tudo esfriar antes de tentar outra coisa. Não tenho certeza do que vou tentar, mas depois de revisar as gravações, eu percebi algo. Falta o deslocamento necessário. Se o virabrequim tem 30 milímetros de deslocamento, mas o pistão se move apenas 14 milímetros, ele pode estar comprimindo e expandindo o ar demais, desperdiçando muita energia a cada ciclo. Só posso reduzir o virabrequim para 25 milímetros de deslocamento, por causa do tamanho do eixo e dos rolamentos. Se eu aumentar o deslocamento do pistão deslocador, talvez consiga mover mais ar entre os lados quente e frio, aumentando a pressão e melhorando a expansão. Esses virabrequins foram impressos em 3D, com resina, na Formlabs Form 4, e devem ser resistentes para os testes. Eles são um pouco mais leves do que os de alumínio. Por enquanto, o balanceamento do motor não é prioridade. Com os novos virabrequins e um pistão deslocador mais curto, para evitar colisão no final do cilindro com o curso maior, o motor está pronto para outro teste.
Eu realmente espero que isso funcione. Vamos lá, vamos lá. Está funcionando sozinho? Isso está funcionando? Está funcionando. Vamos lá, mais calor. Na verdade, está funcionando. Uau! Não é o mais rápido, mas acho que tem algumas coisas que a gente pode ajustar para melhorar o desempenho dele. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Parece tão engraçado. Embora eu esteja incrivelmente satisfeito por finalmente ter conseguido fazer esse motor funcionar, eu não resisti à vontade de tentar deixá-lo ainda melhor. Troquei a correia dentada por uma mais fina, porque a mais grossa desperdiçava energia ao se curvar nas polias. Substituí a polia motriz da roda traseira por um volante de inércia, já que a polia original podia ser alta demais e impedir o motor de subir de rotações. Ainda é preciso melhorar esse motor, como instalar um regenerador para recuperar energia térmica em cada ciclo e aumentar a pressão interna. Mais pressão significa e mais ar significa maior expansão e mais potência. Ainda preciso construir um queimador, finalizar o resfriamento com radiador e projetar uma embreagem, já que motores Stirling não regulam bem a aceleração. Desliguei o aquecimento faz um tempo, mas ele ainda funciona só com o calor retido na tampa de aço. Então não se esqueça de se inscrever para ver a parte 2, e obrigado por assistir.